Mas o que diferencia um antissemita das antigas, como Barroso, dos antissemitas contemporâneos, como L'Oréal Rocha, é que as narrativas dos antissemitas mais modernos foram incorporando elementos surgidos durante o espaço de tempo que separa uns dos outros. Caso da utilização do termo sionismo, que o L'Oréal Rocha usa, e que está presente hoje em 100% dos discursos antissemitas. Então, para entendermos por que o L'Oréal Rocha falou tanto em sionismo, vamos ter que explicar para vocês o que é sionismo e, principalmente, o que não é sionismo. Então vamos lá. O sionismo foi um movimento nacionalista surgido no final do século XIX, em paralelo à publicação dos Protocolos dos Sábios de Sião, e que teve como ponto de partida um livro de autoria de um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl. Esse Herzl era mais um dos milhões de judeus da Europa Central que havia se desconectado da grande parte das tradições e crenças dos judeus tradicionais. Ele passou grande parte da vida buscando aplainar os últimos traços da cultura judaica para se tornar um cidadão do Império Austro-Húngaro como outro qualquer. Acontece que em 1894 ele foi enviado à França, Herzl, para cobrir o julgamento do capitão Alfred Dreyfus. Para quem não sabe, o Dreyfus era um militar francês que foi acusado de espionar em favor dos alemães com base em uma pseudo-investigação bizarra. Uma faxineira francesa que trabalhava na embaixada alemã em Paris encontrou uma carta suspeita no cesto de lixo do embaixador e a entregou ao serviço secreto francês. Lá, eles deduziram que a carta teria sido escrita por um oficial francês. Qual deles? Bom, descobrir isso ia levar muito tempo, exigiria testes de grafologia, etc. Então vamos simplificar. Que oficial seria capaz de trair a sua própria pátria? Talvez um judeu, já que os judeus são todos uns apátridas imundos. E qual é o único oficial judeu? Tem um capitãozinho lá que é judeu, um tal de Alfred Dreyfus. Pronto, temos um culpado. E assim foi. Condenaram o pobre coitado à prisão perpétua, com base apenas em preconceito antissemita. E despacharam o capitão para a Ilha do Diabo, aqui no norte da América do Sul, na Guiana Francesa. Só que a coisa toda foi tão evidentemente falsa, tão claramente parcial, que uma parte da própria sociedade francesa se rebelou e passou a denunciar aquela farsa. Então, com o tempo, uma investigação paralela descobriu o verdadeiro espião infiltrado. E o Émile Zola, que era então o mais célebre escritor da França, escreveu o seu famoso panfleto J'accuse, Eu Acuso, denunciando a parcialidade do tribunal que condenou o Dreyfus. Enfim, o barulho foi tamanho que não houve jeito e tiveram que submeter o Dreyfus a um novo julgamento, onde ele foi finalmente inocentado depois de 5 anos comendo o pão que o diabo amassou na Ilha do Diabo. E o Theodor Herzl estava lá em Paris acompanhando tudo isso em loco. Então ele viu a má vontade da elite francesa, do governo, da igreja, da cúpula militar, de uma parcela da imprensa, dos intelectuais e da própria população francesa contra os judeus. Ele viu, ao vivo e em cores, as manifestações de rua onde milhares de pessoas gritavam pelas ruas morte aos judeus. E isso mexeu com a cabeça dele. Porque a França, assim como a Alemanha e a Áustria-Hungria, era um dos países mais ricos e avançados do mundo. Era o lar dos maiores intelectuais e cientistas do Ocidente. Esses países eram os países onde os judeus eram os mais assimilados às culturas locais, onde eles gozavam de mais liberdade e onde eles tinham as melhores condições sociais. E a imensa maioria dos judeus franceses, alemães, austro-húngaros, como ele próprio, Herzl, eram de classe média, estudados, cosmopolitas e quase esquecidos da própria condição judaica. Eles não eram como os judeus do leste, da Polônia, da Moldávia, da Romênia, da Rússia, que eram uns miseráveis ignorantes que viviam em guetos e eram profundamente ortodoxos. Mesmo assim, mesmo diante dessas condições todas, um capitão de exército podia ser condenado à prisão perpétua só por ser judeu. Mesmo assim, havia funcionando livremente as ligas antissemitas, com total liberdade.
Mesmo assim, as pessoas acreditavam nos protocolos dos sábios de Sião. Então aquilo mexeu com a cabeça do Theodor Herzl. E ele se dispôs a pensar numa solução para os judeus da Europa. E agora vem a parte engraçada dessa história toda. Vocês sabem qual foi a primeira grande ideia brilhante do Herzl para resolver o problema judaico? Converter todos os judeus em massa ao catolicismo. Ele escreveu uma carta ao Papa da época e lançou a ideia. Seria juntar todos os europeus, todos os judeus europeus, na Praça de São Marcos, no Vaticano, e de lá de cima o Papa em pessoa batizaria todos de uma vez só, no atacado. Seria uma ideia brilhante, não fosse pelo fato de que era uma ideia estúpida. Tão estúpida que o Papa nem se dignou a responder à carta. Bom, o que quer que o Herzl tenha consumido naquele dia perdeu o efeito logo depois e ele começou a pensar de verdade na questão. E ele se lembrou que na juventude dele, ele chegou a participar de um movimento nacionalista alemão, mesmo sendo judeu. E a partir daquilo, ele começa a pensar, a bolar na cabeça dele, um movimento nacionalista judaico, que proviesse aos judeus um Estado nacional soberano e independente, onde eles, judeus, finalmente poderiam se apartar dos não-judeus, que os odiavam, e se protegerem pelos mesmos meios com que os habitantes de qualquer país têm para se protegerem. E ele condensou esse pensamento em um livro chamado O Estado Judeu, que é o ponto de partida do movimento sionista. Só que naquele momento havia duas questões. Movimentos nacionalistas como o pangermanismo se baseavam em questões territoriais e culturais. Os novos estados nacionais europeus estavam se aglutinando em torno de direitos adquiridos sobre esse ou aquele território e pela presença de falantes da mesma língua, que eram duas coisas que os judeus naquele momento não tinham. Como já havia quase 2000 anos que os judeus estavam dispersados por quase todos os países do mundo, então não havia um jus soli a ser requerido. E como esses judeus já não tivessem mais um idioma em comum, uma cultura em comum, enfim, quase nada em comum, como criar um movimento nacionalista para um povo multinacional? Então, para que houvesse um movimento nacionalista judaico minimamente consistente, Herzl teve que usar a identidade judaica como amalgamadora. O que funcionou muito bem, porque a identidade judaica transcende a nacionalidade, transcende a ideologia e transcende até mesmo a religião, posto que a religião judaica é cheia de subdivisões. Então, nós temos aqui plenamente explicado o que é o sionismo. E o que é o sionismo? Nada mais é do que um movimento nacionalista judaico, cujo objetivo foi atingido em 1948 com a criação do Estado de Israel. Ponto. E o que veio depois de Herzl? Debatido e decidido nos 21 congressos sionistas realizados até a declaração de independência de Israel. Foram questões relativas a tornar o projeto sionista, ou seja, o projeto de construção de um Estado nacional judaico soberano e independente, em realidade. Questões como a escolha do local, já que havia correntes que topavam aceitar territórios no sul da Argentina, no Chipre, na ilha de Madagascar, ao invés do que na época era a Palestina otomana, etc. Isso que era debatido nos congressos sionistas. E sobre isso existe até hoje o site dos arquivos centrais sionistas, onde todas as atas dos congressos sionistas estão disponíveis para pesquisa. Então não tem nada secreto. Aliás, para quem tiver curiosidade, o endereço do site é zionistarchives.org.il. E há muitos historiadores israelenses que inclusive colocam o sionismo como um movimento ultrapassado, já que o seu objetivo, que era a criação do Estado de Israel, já foi conquistado há quase 70 anos. Agora, o que o sionismo não é? Sionismo não é uma ideologia. Sionismo não é uma religião. Sionismo, menos ainda, não é um projeto secreto de bilionários, como afirmou essa besta quadrada desse L'Oréal Rocha. Isso é de uma asneira, isso é de uma cretinice tão grande que eu não posso evitar de mandar esse L'Oréal Rocha chupar um prego. Sionismo é nacionalismo judaico. Ponto final. Não há um único historiador sério que conteste isso.
Só os ultra-esquerdistas, só os filhos da sionologia, só os neonazistas, neofascistas, só os adeptos das teorias conspiratórias, como o seu L'Oréal Rocha. Só esses que acreditam que sionismo é qualquer outra coisa que não seja o nacionalismo judaico. E sendo apenas um movimento nacionalista e bem-sucedido, tudo que diga respeito ao Estado de Israel adquiriu essa pecha, que, como toda pecha, possui quase sempre um caráter deletério. Então é muito comum ouvirmos por aí frases como a política sionista de Israel. O que seria uma política não sionista de Israel?